Pessoal, boa tarde. Hoje nós iremos abordar as degradações lipídicas. Dentre as degradações que nós vamos falar hoje, a gente tem a oxidação, hidrólise, polimerização e pirólise. Na oxidação lipídica, nós temos aí o triglicerídeo, que é o principal lipídio presente em grande parte de todos os alimentos. Esse triglicerídeo ele vai interagir com o oxigênio, sendo que o oxigênio ele vai favorecer o deslocamento de um hidrogênio presente próximo às duplas ligações. Então, sempre ativo para que ocorra a reação de oxidação são as duplas ligações. Então, ele vai deslocar um desses hidrogênios, fazendo com que esse hidrogênio ele fique livre. E a partir desse momento, a reação oxidativa ela se torna autocatalítica, porque é uma reação em cadeia. Então, esse radical livre, buscando uma certa estabilidade química, ele vai interagir com outros ácidos graxos insaturados, formando o radical peroxil. Esse radical peroxil que está ali presente também vai buscar uma nova estabilidade, porque são substâncias altamente energéticas. Então, buscando essa estabilidade, ele vai formar o hidroxiperóxido. A presença do hidroxiperóxido já se propaga uma segunda oxidação, que é necessariamente a oxidação secundária, conceituada como rancificação, porque é a partir desse momento que o consumidor, o produtor do alimento, consegue verificar a degradação oxidativa dos óleos e gorduras, porque a partir do momento que esse hidroxiperóxido entra em contato com o oxigênio, ou seja, sofre algum tipo de oxidação, ele vai alterar características sensoriais muito visíveis, como, por exemplo, características de cor, características de aroma, características de sabor, porque são estruturas que, à medida que vão sofrendo processos oxidativos, vão produzindo substâncias de alto peso molecular, de alto aroma, de alto sabor ardido e rançoso. Então, dentre esses produtos que caracterizam a rancificação lipídica, nós temos aí o aldeído, os ácidos, os álcools, polímeros de vários tipos de tamanho, hidrocarbonetos, ácidos graxos cíclicos. Então, são estruturas que necessariamente vão alterar a sabor e odor de ranço, que é muito presente nesses alimentos. Um outro tipo de característica muito visível quando o hidroxiperóxido passa pela essa segunda oxidação é a oxidação das vitaminas. E aí necessariamente são estruturas que vão estar indisponíveis nesses alimentos, ou seja, acarreta aí uma perda nutricional. Além disso, é percebido também mudança da cor dos óleos e gorduras, uma descoloração devido à oxidação aí dos pigmentos, oxidação de proteínas, que também acarreta uma perda do valor biológico, e reação de Maillard, que é uma das reações que envolve aí a presença de carboidratos e proteínas, formando aí pigmentos escuros como as melanoidinas, porque na verdade, à medida que essa substância, esse hidroperóxido é oxidado, ocorre a formação de polímeros de alto grau de complexização, de alto peso molecular, especificamente o hidroximetilfurfural, que é uma substância precursora aí do escurecimento da reação de Maillard. O que altera na oxidação lipídica? Nós temos aí valor sensorial, como nós falamos anteriormente, então alterações no sabor, no aroma, na textura, na cor do óleo, a perda do valor nutricional, principalmente porque parte das vitaminas lipossolúveis elas foram oxidadas pela presença do peróxido de hidrogênio ali, pigmentos que ajudam a dar coloração e que também são antioxidantes naturais, e ácidos graxos essenciais como o ômega 6 e o ômega 9 especificamente. Além disso, existe o aumento da toxicidade, uma vez que a presença de peróxidos e dos seus subprodutos são substâncias conceituadas como substâncias mutagênicas. Onde pode acontecer esse processo de oxidação? Durante a extração e processamento dos óleos, especificamente dos óleos refinados, e é por isso que os óleos refinados, eles são alimentos que devem se ter muito cuidado na hora da compra, porque eles já chegam na gôndola com um certo nível de toxicidade devido à presença do hidroperóxido. Durante o armazenamento do óleo, dependendo das condições de armazenamento, temperatura, umidade, vedação da embalagem, durante o preparo especificamente.
Bom, fatores que favorecem a oxidação lipídica, e nós temos o grau de insaturação do óleo da gordura, então quanto maior for a quantidade, na verdade quanto mais duplas ligações, mais fácil é de sofrer o processo de oxidação, e é por isso que parte desses óleos refinados, eles passam por um processo de modificação na indústria, para que eles realmente consigam ficar um pouco mais resistentes ao processo de oxidação. Ou seja, a indústria diminui certas quantidades de duplas ligações presentes nesses alimentos para estender um pouco a vida útil do produto. Então, o grau de insaturação é um dos principais fatores que favorecem a oxidação lipídica, e é por isso que óleos e azeites devem ser produzidos e devem ser armazenados e processados de forma controlada. Um outro fator, o oxigênio atmosférico, que é o principal aí que favorece a oxidação lipídica, é o que desloca aí necessariamente o hidrogênio, presença de peróxidos, então isso para aqueles óleos e gorduras que já têm nível de peróxido elevado. Então, quando você já compra um produto que já vem com índice de peróxido muito alto, você já corre o risco dele sofrer esse processo de oxirredução, especificamente relacionada com a segunda degradação lipídica, muito mais rapidamente em relação aos outros. A presença de metais, a luz e agentes oxidantes. Dentre esses agentes oxidantes, nós temos aí as proteínas presentes também na matriz alimentar, que pode favorecer esse processo de oxidação lipídica. Bom, a outra reação que a gente vai falar é sobre a reação de Hansen-Dase hidrolítica, que é um tipo de degradação lipídica associada com a presença de água ou de enzimas naturais ou provocadas por micro-organismos. Geralmente, esse tipo de hidrólise lipídica acontece muito durante o armazenamento de vegetais que possuem alto teor lipídico, como castanhas, como cereais de modo geral. É muito comum as empresas que produzem cereais como milho, soja e que armazenam em silos tenham o processo de rancificação hidrolítica, porque são alimentos que ficam às vezes meses estocados num ambiente onde a umidade é muito alta, em contato com o solo, em contato com a parede, que são úmidos. Então, parte dessa umidade pode ser absorvida pelo alimento, e essa umidade que foi absorvida vai ativar algumas enzimas naturais e também favorecer o processo de hidrólise lipídica. Fatores que favorecem a hidrólise lipídica, aí nós temos altas temperaturas, ambientes onde você tem temperaturas muito altas, as temperaturas ambientes constantes, enzimas naturais ou produzidas por bactérias e fungos contaminantes, que necessariamente podem ser adquiridos por uma falta de cuidado durante o armazenamento, tá? Esse processo de hidrólise não enzimática, no caso da presença de água, absorção de umidade ao longo do armazenamento, é um processo mais lento em relação à presença das enzimas, tá? No entanto, quando o alimento está estocado em um ambiente onde a temperatura é alta, o processo de hidrólise não enzimática acaba sendo rápido. Então, a temperatura ajuda bastante a acelerar esse processo. Os efeitos da reação de hidrólise lipídica, ele pode ser minimizado aí quando você tem um controle da umidade, um controle da temperatura desse ambiente e utilizando algumas técnicas de conservação um pouco mais agressivas em relação ao frio, à temperatura baixa, que seria a esterilização do produto, para que realmente ocorra uma inativação de algumas enzimas que são causadoras aí da hidrólise lipídica. Uma outra reação muito comum é o processo de polimerização. A polimerização, ela é um processo que ocasiona a produção de polímeros. Essa polimerização, ela é uma polimerização de condensação. Então, você vai ter vai ocorrer a combinação de monômeros que podem ser iguais ou podem ser diferentes, sem que ocorra a eliminação de átomos ou pequenas moléculas. Na verdade, é um processo onde vai acontecendo a formação de uma série de substâncias
a partir da degradação dos ácidos graxos naturais desses óleos e gorduras. Então, são polímeros, são substâncias formadas a partir do momento que esse ácido graxo sofre uma série de degradações ao longo da sua vida útil. Esse processo de polimerização, ele geralmente ocasiona um aumento da espuma. Isso já é um estágio mais avançado da polimerização, é quando a gente realmente consegue visualizar ele durante o processamento do alimento, e juntamente com esse aumento de espuma também é visualizado um aumento da viscosidade. Isso está muito relacionado com a presença desses polímeros que foram produzidos aí ao longo da vida útil desse produto. A polimerização é uma reação que ela pode acontecer devido à oxidação lipídica, durante a oxidação lipídica, porque a partir do momento que o hidróxido peróxido for produzido, ele vai sofrer a segunda oxidação, que é o processo de emulsificação, e a partir desse momento vai se produzir uma série de substâncias que vai aumentar a densidade daquele óleo, ou seja, vai produzir uma série de substâncias, vão surgir uma série de substâncias de alto peso molecular, né, de polímeros. O hidroximetilfurfural que vai ser produzido é um polímero, né? Então são reações que podem acontecer durante a reação de oxidação e durante também o aquecimento dos óleos, que é a última reação que nós vamos falar, que é a pirólise. Né? Então, já entrando aí na pirólise, a pirólise ela é um tipo de reação que está associada especificamente ao calor, ou seja, é quando você submete um óleo e gordura a uma temperatura de mais ou menos 220 graus ou acima por um tempo muito longo. Óbvio que essa temperatura vai variar de acordo com o tipo de óleo que você está processando. Mas, na verdade, quando a gente fala na pirólise, a gente está falando em uma reação que vai favorecer a quebra do ácido graxo. Então, você vai separar você vai quebrar esse ácido graxo em glicerol e ácido carboxílico, e esse glicerol ele vai sofrer uma série de modificações, de processos de isomerização, de desidratação, até formar a acroleína, que é uma das substâncias atualmente consideradas as mais carcinogênicas produzidas durante o aquecimento de óleos e gorduras. E é a partir dessa substância que se define o ponto de fumaça dos óleos e gorduras. Tá? Então, a pirólise ela é uma reação que acontece sempre durante o aquecimento dos óleos. A polimerização, que a gente falou anteriormente, ela pode acontecer nesse processo de pirólise ou pode acontecer na oxidação, na degradação oxidativa. Tá? O que é importante é que a polimerização ela sempre vai ser produzida nessas duas reações, e que a polimerização é necessariamente um tipo de reação que ocasiona a formação de polímeros de alto peso molecular. Tá? Então, a reação de pirólise é um tipo de reação que pode acontecer especificamente durante a extração do óleo, e uma das etapas que industrialmente é mais perigosa para favorecer essa reação é a desodorização do óleo, né? Que é uma etapa onde vai se tirar uma série de substâncias aromáticas que trazem características muito diferentes e muito fora do padrão estabelecido sensorialmente para o consumo. E é por isso que o óleo de canola, como a gente falou na outra aula, ele acaba sendo um dos óleos refinados mais problemáticos a nível de saúde pública, porque é um tipo de óleo que foi produzido a partir de uma planta modificada, né? Canadense, que é a colza, que possui uma série de substâncias tóxicas, de alguns ácidos graxos tóxicos, né, e de algumas substâncias voláteis tóxicas. Então, você precisa necessariamente utilizar uma etapa de desodorização muito mais agressiva nesse tipo de produto. E aí é um tipo de óleo que já sai com um nível de alteração química muito grande. Bom, o que altera nesse processo de pirólise? Altera o valor nutricional, óbvio, que parte das vitaminas elas foram sendo degradadas ao longo do processo, e vai diminuindo as insaturações, que é necessariamente a parte
funcional do óleo, né? Então, quando você compra um óleo, uma gordura, você compra com o objetivo de consumir um ômega 6, um ômega 9, um ômega 3, só que dependendo da forma de cozimento, de processamento, de extração, você acaba tendo uma baixa funcionalidade. Aumenta a susceptibilidade da oxidação, então por mais que esse óleo não tenha sofrido nenhum tipo de oxidação, quando você submete ele a uma alta temperatura, isso não estou falando lá da questão da indústria, estou falando já no processamento. Então, quando você chega em casa e você aquece esse óleo em altas temperaturas por longos períodos, ou tem gente que fica reutilizando o óleo, né? Algumas empresas infelizmente ainda fazem isso, deixa ele mais susceptível à oxidação, por mais que você tampe, mas ele fica muito mais susceptível. Por quê? Porque você, na verdade, favorece ali um processo de degradação do ácido graxo, você separa o ácido carboxílico do glicerol, então são estruturas que já favorecem o aumento da acidez, já são estruturas que ficam mais suscetíveis a sofrer uma série de modificações. E diminui o ponto de fumaça, que esse ponto de fumaça, como eu falei anteriormente, na verdade é o ponto que define a temperatura de aquecimento de cada óleo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, aqui eu coloquei uma situação para a gente abordar tudo isso que a gente falou, né? Oxidação, pirólise, hidrólise e polimerização. Então, nós temos o processo de fritura, onde a gente utiliza temperaturas de 130 a 190, tempos aí mais ou menos de 10 a 12 horas por 15 dias. Qual a consequência disso? Qual a consequência de eu ficar reutilizando esse óleo por uma temperatura muito alta? O que acontece? Acontece, gente, que a gente tem praticamente todas essas reações em um único produto. Então, quando você come uma batata frita, que por mais que ela esteja bem sequinha, que botou aquele monte de papel toalha, não resolveu muita coisa, porque o alimento absorve. É ali onde existe a parte da absorção de sabores e odores, tá? E aí a gente tem que lembrar que essas substâncias que dão aroma e sabor, elas são substâncias que ficam ali e que necessariamente a gente não metaboliza, ok? E é por isso que a Organização Mundial de Saúde define essas substâncias como substâncias acumulativas e possivelmente carcinógenas. Bom, então o que acontece quando você submete um aquecimento muito longo e altas temperaturas? Escurecimento, mudança de cor, né? Parte dos pigmentos, né? É muito claro quando você vai na barraca do acarajé, você vê aquela cor bonita, parte daqueles pigmentos eles são oxidados. Né? Tem peróxido ali, eles vão sofrer o processo de oxidação. Tem temperatura alta, eles vão sofrer o processo de degradação. Tem água ali, vai sofrer o processo de hidrólise. Então, os pigmentos, eles estão ali naturalmente para dar a cor do produto e também para proteger o produto, porque parte desses pigmentos, eles são antioxidantes. No entanto, se você submete a altas temperaturas, ao processo de presença de oxigênio, contato com luz, são substâncias que vão, ao longo da sua vida útil, perdendo a sua funcionalidade. E a partir do momento que eles perdem sua funcionalidade, eles perdem a sua proteção do alimento, que é proteger contra uma série de fatores oxidativos. Tá? Então você perde também, começa a aumentar esse escurecimento. Outra alteração muito visível é o aumento da viscosidade, que está associada à presença dos polímeros, né? O processo de polimerização, que pode acontecer durante a oxidação e também pode acontecer durante o processo de pirólise. É a formação de substâncias de alto peso molecular. Diminuição do ponto de fumaça, então o óleo que é para ser aquecido a 180 graus, 240 graus, como o óleo de soja, que é o refinado que tem um ponto de fumaça maior do que os demais, à medida que você vai reutilizando ele não resiste mais a 240 graus, o ponto de fumaça dele vai caindo, né? Por quê? Porque você já favoreceu a presença de peróxidos, aumentou a acidez, já produziu alguma substância que vai acelerar o processo de degradação lipídica. Aumento da espuma, que aí está relacionado com a polimerização também, né? Junto lá com o aumento da viscosidade, a presença de polímeros, formação de ácidos graxos livres, por isso que a acidez dos óleos é importante na hora da compra, né? Quando a gente vai comprar um óleo, a gente precisa ver a acidez. Quanto maior a acidez, significa dizer que mais fácil é daquele óleo sofrer processo de deteriorização, principalmente oxidação lipídica, hidrólise e pirólise, tá? Então, quando você fica reutilizando, você aumenta demais. Então, ele fica mais susceptível, ele não vai ficar tão resistente. Formação de peróxidos, que são as substâncias que ajudam, né? São os precursores aí dos polímeros de alto peso molecular, tá? E aí, a partir da presença desses polímeros, você vai ter o aumento da viscosidade junto com a espuma, como a gente já falou aqui anteriormente.
Tá? Então percebam que é um produto que vai ter uma série de implicações devido à presença dessas substâncias que foram produzidas ao longo do processo de degradação lipídica. Isso de todas as degradações. Bom, em relação ao ponto de fumaça, como eu falei, é importante a gente saber que o que seria o ponto de fumaça. O ponto de fumaça, primeiramente, ele é definido com base na formação da acroleína, que é uma substância carcinogênica, como eu falei para vocês. Então, quando o óleo ou gordura atinge uma temperatura onde o glicerol, né, faz parte lá do ácido graxo, se quebra e forma acroleína. Então, quando você aquece muito o óleo, ele vai separar, o ácido graxo vai separar do glicerol, e esse glicerol ele vai formar a acroleína. No momento que forma a acroleína, eles definem o ponto de fumaça. Isso significa dizer que ela é o que limita, certo? Porque é uma substância muito tóxica. E aqui a gente tem vários tipos de temperaturas relacionadas com cada óleo, né? Então, o óleo de coco, por mais que ele seja um óleo saturado, ele tem uma temperatura baixa em relação ao de soja, de milho, né, de canola, de girassol, porque são óleos refinados, são óleos que eles são extraídos em condições de altas temperaturas, condições de alta presença de oxigênio, contato com luz. Então, a concentração de peróxido de hidrogênio é elevada. E aí, o que a indústria faz? A indústria meio que modifica um pouco esses óleos, né? Ajudam, fazem com que eles fiquem um pouco mais resistentes ao processo de oxidação a partir do momento que eles fazem a modificação dos óleos e gorduras pelo processo de hidrogenização, que a gente vai falar no próximo slide. Tá? Por isso que eles têm uma temperatura de um ponto de fumaça superior à banha de porco, no caso, os óleos, as gorduras, né? Especificamente as gorduras saturadas, né? Eles tendem a ter um ponto de fumaça maior. Por isso que eles ainda acabam sendo alimentos que podem resistir mais a altas temperaturas. No entanto, eles têm um índice de substâncias tóxicas muito grande, porque não só de substâncias tóxicas, mas também de substâncias trans, de ácidos graxos trans, porque como eles foram modificados, os ácidos graxos presentes ali não estão mais na conformação cis. Né? Todos os ácidos graxos não estão em 100% na transformação cis. Muitos deles estão na conformação trans, que são ácidos graxos que a gente não metaboliza. Por isso que, mesmo eles tendo um ponto de fumaça maior do que as gorduras, tanto de origem animal como de origem vegetal, eles ainda são piores, tá? De qualquer forma, isso aqui é importante porque na hora do consumo é importante que vocês se atentem à temperatura que o fabricante define na embalagem. Bom, em relação à modificação dos óleos de gorduras, nós temos aqui os óleos, o processo de hidrogenação, que é um processo que pode ser parcial ou total. O processo de hidrogenização nada mais é do que inserir hidrogênio a partir de catalisadores, onde eles utilizam geralmente o níquel para fazer isso, né? O níquel vai lá e ajuda a inserir na estrutura do ácido graxo hidrogênio. Então, à medida que ele vai inserindo esses hidrogênios, ele vai diminuindo as duplas ligações. Então, o processo parcial nada mais é do que inserir hidrogênio na estrutura do ácido graxo, no entanto, é inserir uma quantidade onde ele tenha um aumento da vida útil, no sentido de que ele fique mais resistente ao processo oxidativo, tá? E isso aí é um processo muito comum na produção dos óleos refinados. Por isso que o ponto de fusão deles aumenta em relação às gorduras de origem animal e de origem vegetal, tá? E a outra forma é o total, que é quando você insere hidrogênio para reduzir, para eliminar praticamente todas as duplas ligações. E aí você já tem uma estrutura muito mais resistente, né? Mas uma estrutura mais sólida, mais condensada.
Lembrando, gente, que quando acontece isso, tanto parcial como total, a gente tem que lembrar que a conformação espacial da molécula ela vai sendo modificada. Você vai adicionando elementos químicos, você vai mudando a estrutura química da molécula. E não é só em elementos, mas é em conformação espacial. Quando isso acontece, você, na verdade, deixa de ter uma conformação cis, que é o que o nosso organismo consegue absorver, colesterol consegue carregar e por aí vai, né? Que é o comum, né? E aí passa a ter a gordura trans, que são aqueles lipídios onde apenas entope as artérias aí de quem consome, tá? Então, nessa hidrogenização total, a gente tem como produto final a margarina, gordura ou creme vegetal ou gordura trans, que é tudo a mesma coisa, ok? Bom, gente, a aula é sobre degradações lipídicas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente está aqui para tirá-las. Obrigada.